Olá, engenheiro mecânico, olá, engenheiro mecânica. Aqui eu quero mostrar para vocês a minha estratégia de negócio para que vocês atinjam o objetivo de fazer em lucro de 10 a 30 mil reais todos os meses, atuando como engenheiro mecânico autônomo. Então vamos botar aqui, ó, objetivo. Objetivo, fazer de lucro de 10 a 30 mil reais como engenheiro mecânico autônomo, certo? Autônomo. Então esse aqui é o nosso objetivo, tá bom? Então é isso que a gente vai trabalhar aqui nesse modelo de negócio. Como que a gente consegue isso com previsibilidade? Eu não quero que você seja um amador, tá? No começo tudo bem, vocês até podem começar o negócio de uma forma amadora, mas eu desejo para vocês que vocês tenham uma mentalidade já de empreendedor, olhando aquilo como um negócio, porque apesar de vocês serem engenheiros mecânicos, serem ferramentas de trabalho, vocês são um negócio de engenharia mecânica. Então, além de pensar como um profissional tecnicamente, você agora vai ter que começar a pensar como um empresário. Então, aquele cara que te contrata lá dentro das indústrias, é mais ou menos aquela mentalidade que você vai ter que implementar agora. Então, você vai ter que ser duas pessoas neste momento. Você vai ter que ser um engenheiro mecânico operacional e também um engenheiro mecânico empresário. Então vamos lá, vamos iniciar esse processo. Então esse é o nosso objetivo. Dentro desse nosso objetivo, ele é ousado, principalmente para aquele engenheiro que está fora da área, está recebendo aí alguma coisa entre 2 a 5 mil por mês, tá? Mas ele é, sim, possível. Tanto é que eu atinjo isso hoje no meu escritório e eu também tenho diversos relatos de vários alunos já obtendo esse resultado. Tem alguns até fazendo 50 mil recorrente. Só que eu prefiro baixar um pouco essa média para ter mais números de cases. Então tem mais gente realmente nessa faixa etária. E de fato é uma faixa etária que é, sim, possível se você trabalhar de uma forma correta, ok? Então o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa transformar esse objetivo em metas, tá bom? Então nossa primeira meta vai ser conseguir o primeiro cliente como autônomo. Então, essa é a nossa primeira meta. Para quê? Para que a gente realmente sinta esse gostinho de trabalhar, receber o dinheiro de uma forma independente de carteira de trabalho. Isso vai nos dar mais energia para acreditar e realmente investir nosso tempo nisso. Depois que a gente consegue o primeiro cliente, que é a nossa meta 1, vou botar aqui a meta 1. Então, conseguir o primeiro cliente. Aí sim, depois nós vamos para a nossa meta 2. O que é a nossa meta 2, né? Nossa meta 2 é fazer 10 mil reais em 30 dias. Ou seja, 10 mil reais no período de um mês, tá? Então talvez vocês levem aí 3, 4, 6 meses para conseguir fazer 10 mil dentro de 30 dias. Talvez no seu primeiro mês você feche um cliente e não te dá esse faturamento, né? Então, o nosso objetivo aqui vai ser fazer 10 mil em 30 dias como meta 2. Então, meta 1, meta 2 e a meta 3, né, acaba sendo aí a gente manter essa previsibilidade. Então, até posso botar aqui como meta 3, meta 3, para nós manter essa previsibilidade, isso com recorrência, tá? Então, para que realmente todos os meses nós conseguimos manter essa faixa, entre 10 a 30 mil todos os meses. Tá, para que a gente consiga isso, nós vamos precisar de algumas coisas. Vamos criar aqui uma nova aba. A gente precisa ter área técnica. Então, eu sugiro para vocês que vocês aprendam pelo menos 4 áreas técnicas, tá bom? Por quê? Se você tem 4 áreas técnicas, você vai ter... Opa, sumiu aqui? Vamos lá, de novo. 4 áreas técnicas. Porque com 4 áreas técnicas, você vai ter uma diversificação. Se um setor pegar um pouco de crise, você tem outro para prospectar. E é melhor também 4 áreas técnicas, porque você tem mais possibilidades de fechar serviços nesse primeiro momento. O que eu recomendo de áreas, tá? Eu recomendo a reclassificação de monta. Reclassificação de monta. Eu recomendo ela porque você vai conseguir prestar o serviço para pessoas físicas. Físicas. Então não vai ter aquela burocracia de nota fiscal nesse primeiro momento. Então o que a gente faz? A gente elimina aquela barreira de entrada no mercado. E também é um mercado pouco explorado. Pouco explorado. Então isso te permite que você eleve o seu nível de autoridade aí na sua região, na sua cidade, porque poucas pessoas entendem. Então você vai ter sim um trabalho maior de conscientização, mas consequentemente você acaba sendo o mais conhecido nessa área. E rapidamente você recebe um pagamento. E ele tem um bom pagamento, tá? Então, em média, aí, uns R$ 2.500 para um carro aí de 50 mil de FIP, tá? Vamos botar aqui um bom pagamento. Então, aqui, a gente normalmente consegue rápido já alguns orçamentos, tá? É por isso que eu sugiro que a gente comece com reclassificação de monta. E é uma área de veículos, né? Então, o engenheiro mecânico gosta, normalmente. Depois a gente vai ter que aprender que é a PMOC, que eu sugiro, e daí você vai começar a entrar aí para a parte de comércios. Comércios. Aqui você vai prestar o serviço para CNPJ, mas você ainda não está dentro de indústrias que requerem aí, talvez, acesso a ASO ou alguns tipos de treinamento específico, né, que tem uma burocracia de entrada maior. Então aqui você já consegue subir um degrau aí do empreendedorismo, tá? E ele também te gera aqui uma renda recorrente. Então isso é muito bom, né? Então você pega aí um contrato de PMOC de R$ 400 por mês, se tu botar no período de um ano, então dá um contrato aí de mais de 4 mil. Então é um bom serviço, né? Aí depois eu sugiro para vocês atuar com NR13 em vasodepressão. Depois vocês podem sim aprender a partir de caldeira, tubulação, tanques metálicos, mas eu recomendo vocês começar com voz de pressão porque é o primeiro passo aí na NR13. Eu recomendo que vocês entrem nesse mercado porque é praticamente a exclusividade do engenheiro mecânico e também você vai estar dentro de indústrias, indústrias têm muita oportunidade para engenheiro mecânico, então acho que sim que você deveria experimentar esse mercado, tá bom? Então ele gera aqui, vamos botar aqui, ó, para CNPJ, vamos botar aqui, ó,
indústrias. Então, aqui já é para CNPJ. CNPJ. Ele também é feito de tempos em tempos, então ele gera uma renda recorrente. Então, é renovável. Tá bom? E o último que eu recomendo para vocês é a parte de NR12. Tá? Aqui você vai prestar serviço aí para fábricas. Fábricas. Também é CNPJ. Esse aqui, apesar de não ser renovável, ele tem alta demanda porque tem muitas máquinas em muitas fábricas, né? Tem muitas oportunidades. Porque tudo hoje envolve máquinas de uma certa maneira, tá bom? Então, por isso que eu recomendo. Assim você fica bem diversificado e você tem boas opções aí para estar atuando. Então, essas 4 áreas aqui é o que eu sugiro. Agora, você precisa ter um comercial, tá? Um comercial. Então, de nada adianta vocês ter essas áreas técnicas e vocês não saberem vender, não saber se posicionar. Tá? Então, a gente tem uma meta, a gente tem as áreas técnicas aqui determinadas, agora a gente precisa ter um comercial. O que eu sugiro que vocês trabalhem? Em posicionamento. Posicionamento. Porque é pelo meio do posicionamento as pessoas vão te encontrar. Vão te achar. Porque elas vão te buscar ali no Google, no LinkedIn, e elas vão te encontrar e você precisa ter um posicionamento em cima dessas áreas para que eleve a sua autoridade, para que elas realmente entrem em contato com você. Então você precisa se posicionar no mercado digital aqui para que elas te encontrem, tá? Então o objetivo do posicionamento é aumentar a sua visibilidade, tá? Visibilidade. Então você precisa aumentar a sua visibilidade. Vamos botar de palavra mais simples, ser visto, tá? O posicionamento basicamente é você ser visto pelo seu cliente. Pelo seu cliente. Então, por isso que você precisa, obrigatoriamente, se posicionar, tá bom? Além do posicionamento, a gente tem outro pilar, que é prospecção. Tá? Lembrando, o seu posicionamento, ele deve elevar sua autoridade no nicho. Então, sempre lembre-se disso. Cria um conteúdo, fala algum fato relevante, né? Então, demonstra o seu intelecto. Então, o posicionamento não é para você ser um blogueiro. O posicionamento é que você seja o maior influenciador do seu serviço. Então, é dessa forma que funciona, tá bom? A prospecção, então. Agora, a prospecção, ela também serve para que você seja conhecido, só que em vez das pessoas te encontrarem, você encontra elas. Então, aqui a gente está fazendo isso de uma forma mais massiva. A gente encontra um possível cliente, a gente aborda ele de uma forma estratégica, eficiente, para que realmente gere desejo e eleve nossa autoridade. Para que naquele ambiente, naquela região, por aquela pessoa, nós nos tornamos conhecidos. Então, a ideia não é vender a prospecção. A ideia é fazer com que você seja conhecido por aquela pessoa. Basicamente é isso. Porque pode sim acontecer ela estar precisando naquele exato momento e você já começar um processo de vendas, mas o intuito é que ela pelo menos te recomende para outras pessoas no ciclo de relacionamento dela, por causa que pessoas de setores conhecem outras pessoas dos mesmos setores. Você é engenheiro mecânico, você conhece vários engenheiros mecânicos. Então é legal, sim, você se posicionar com seus possíveis clientes para que eles te indiquem, ou talvez numa futura oportunidade eles te peçam, né, porque eles acabaram te conhecendo. Tá bom? Então a prospecção ela serve para isso, para você plantar uma semente, né? Então, para que fique conhecido pelo seu possível cliente. Basicamente é isso, tá? A prospecção. Aí depois nós temos o terceiro pilar aqui, que é vendas, tá? Então, as vendas, quando a pessoa te pede ali, você está com a pessoa muito aquecida, ela está precisando da demanda e você tem a solução. Então, você precisa criar uma estratégia para que ela te contrate. O que é? Será que é preço? Né? Então, será que é entrega do serviço? Então, converse com essa pessoa. A melhor questão é tu ir presencial, tá? Principalmente se é um cliente que você está querendo e se você está no começo, você está querendo muito, então vai presencial, tá? Porque aí o presencial, tu cria mais elo, então fica mais quente aí a ligação entre você e o cliente e a facilidade de fechar muito maior, porque gera uma confiança, né? Então, nas vendas, você obrigatoriamente precisa criar isso para acontecer. Flexibilizar pagamento. Não é dar desconto, tá? É flexibilizar. Recebe uma entrada agora, o restante na entrega do laudo, dá uma garantia de resultados. Então, traga segurança ali, mas feche esse serviço, né? Parcele esse serviço. Você não precisa dar desconto, você só precisa flexibilizar o pagamento para que ele consiga pagar naquele momento, né? E você também pode gerar valor. Então, crie mais soluções. Às vezes você tem aqui uma solução técnica, de uma NR13, por exemplo, para atender a legislação, mas cria algo a mais, uma consultoria, algum controle, alguma gestão. Então, tudo isso que tu vai saber, o que tu vai criar na proposta, é através de perguntas. Então, você vai ter que fazer ali uma entrevista, né? Entrevista por meio de perguntas. Porque daí tu vai perguntando exatamente aquilo que ele quer e vai tentando encontrar brechas daquilo que ele realmente se incomoda em ter que estar fazendo. E assim você encontra a solução para ofertar algo que nenhum outro engenheiro mecânico vai ofertar, certo? E depois que você vender, tá, você precisa fazer o quê? Você precisa revender. Vender. Então foi lá, fez uma entrega diferenciada, gerou uma boa experiência. No final você revende para fidelizar esse cliente. Então conseguir novos serviços, né? Então vender novamente é isso. Então dessa forma você retroalimenta o seu negócio, tá bom? Então com esse objetivo a gente tem algo muito claro. Aqui a gente já tem áreas e aqui a gente tem toda a parte comercial. Agora a gente precisa ter uma rotina. Rotina. O que é uma rotina? É determinar quando que eu vou fazer tal coisa. Por exemplo, se a nossa missão aqui é conseguir
de 10 a 30 mil por mês, como que a gente faz isso? A gente precisa criar uma renda recorrente, então por isso que nós precisamos zelar por aqueles clientes que vão nos gerar uma recorrência de serviço, um fixo mensal, e a gente também precisa de alguns serviços avulsos, clientes novos chegando, depois que chegam clientes novos, a gente transforma eles em clientes recorrentes. Então é dessa forma. Para que isso aconteça, a gente precisa determinar. Essa semana aqui, semana 1, né? Semana 1 do mês. Semana. Vamos criar um novo tópico aqui embaixo, ó. Vamos deletar isso aqui. Aqui, rotina. Ó, semana 1. Semana 1, quem que você vai prospectar? Prospectar, reclassificação de monta. Semana 2, você vai prospectar PMOC. Semana 3, você vai prospectar NR3 em vaso de pressão. Na semana 4, você vai prospectar NR12. Paulo, tem outras áreas, posso substituir? Sim, você pode, tá? Então aqui eu trago essas áreas, que são as áreas ali que eu considerei fundamentais para iniciar para quem está vindo do zero. Mas se você já tem algum conhecimento técnico, já é um pensador, já é autônomo, eu sugiro que você crie essas estratégias de uma semana de prospecção em determinada área, tá? Então, finalizou que virou um mês, você vai recomeçar de novo? Não precisa ir nas mesmas áreas, se você tem mais do que 4 áreas. Você pode prospectar aquela área que você deseja, mas determine apenas uma semana de prospecção, para que realmente o seu setup ali, sua central de controle fica programada aquela semana para você prospectar. Depois que você determinou, quantas pessoas vocês vão abordar? Por exemplo, de segunda a quinta-feira, quantas pessoas vocês vão abordar? Vou abordar 10 novos contatos. Novos contatos. Tá, mas quando tu vai abordar isso? Sempre segunda a quinta-feira, e eu vou botar aqui mais preciso ainda. De manhã. Ótimo. Então aqui, se a gente fizer isso de segunda a quinta-feira, nós obtivemos aqui 40 novos contatos de reclassificação de monta, né? Tá, mas quem que a gente vai abordar da reclassificação? Vai ser despachante. Não, vai ser ITL, né? Não, vai ser CDV. Então você vai ter que determinar quem vai ser esses 10 contratos, tá? Eu recomendo o despachante porque ele é o mais quente, né? O 80-20. E o mesmo você vai aplicar essas outras estratégias. Mas, Paulo, e sexta-feira? O que eu faço na sexta-feira? Não faço nada. Você faz a lista da próxima semana ou você termina de conversar. Termina os atendimentos dos 40 novos contatos para finalizar a semana. E daí no sábado, né? O final de semana ou fim de sexta-feira, tá? Sexta. Você fazer uma lista de contatos para a próxima semana, que vai começar na segunda-feira. Então, por exemplo, fiz aqui de segunda a quinta-feira, no final de sexta-feira, ou sábado, ou domingo, eu faço já a lista dos 40 novos contatos, só que daí para o PMOC, para na segunda-feira começar essa mesma rotina. Então, dessa forma, você sempre vai tendo novos clientes, tá? E toda vez que você fechar um serviço, você tem que lembrar que você precisa revender para aquela pessoa. Então, você precisa conseguir indicações, conseguir avaliações, você precisa gerar uma estratégia para que, quando for vencer novamente, você já receba esse pagamento. Então, isso tudo são contratos, então você é um negócio. Você fidelizando quem já é seu cliente, conseguindo novas indicações, mantendo esses novos contatos, fidelizando aqueles que você já tem, a gente, questão de tempo, vai chegar nisso aqui. É inevitável, é uma construção, tá? Mas, é claro, né, isso requer algum tempo, pode levar 6 meses a 1 ano para você chegar nesse lucro aqui, mas é um lucro crescente, tá? Isso tudo você consegue como autônomo, você só precisa de parceiros de serviço. Então, você só precisa ter um network para delegar, talvez, algumas outras demandas que o pessoal vai te pedindo. E o posicionamento bem feito é muito importante para que os clientes te encontrem. Por mais que você não execute a demanda, você pode ter engenheiros mecânicos que execute para você. Então, por isso, vocês têm que estar muito bem posicionados aí no LinkedIn, no Google Meu Negócio e também no Instagram para levar a sua autoridade, tá? Então, isso aqui é um plano de negócio muito bem assertivo, é isso aqui que vai te levar a bater essa meta 3.